Ninguém sabe o que LeBron James vai fazer. É sério. Um dia, um insider fala que Cleveland Cavaliers, Miami Heat e Philadelphia 76ers estão na frente. 4 dias depois, a história muda completamente. Esquece tudo isso, agora o Golden State Warriors pode estar liderando essa corrida. Ninguém sabe de nada com certeza, mas uma coisa a gente sabe, nenhum time precisa de LeBron James mais do que o Golden State Warriors precisa. Cleveland Cavaliers tem um elenco recheado de talento. O Miami Heat acabou de conseguir Giannis Antetokounmpo. O Philadelphia 76ers está montado, um time forte de ponta a ponta. Só que pensando bem, será que isso é ruim para o Golden State Warriors? LeBron James está deixando Los Angeles Lakers justamente porque quer ser desejado. Quer sentir que um time realmente precisa dele. E é exatamente isso que o Golden State Warriors representa agora. E aí entra a grande pergunta. O quanto Stephen Curry quer essa parceria? Galera, antes de começar o vídeo, deixa eu dar um aviso rápido aqui pra vocês. Vocês sabiam que mais de 80% das pessoas que assistem os vídeos aqui do canal ainda não são inscritas? Então se você assiste os vídeos aqui com frequência ou chegou agora de paraquedas, se inscreve no canal e me ajuda a tentar bater a meta de 100k de inscritos até o final do ano. Não se esquece de deixar o seu like também, que é bastante importante, e ativar o sininho pra não perder nada da NBA, fechou? Feito tudo isso, podemos voltar pro vídeo. Tamo junto. Recentemente, em um evento de golfe, Steph foi perguntado sobre a possibilidade de jogar ao lado do LeBron James. A resposta foi só elogios. Seria incrível e ainda por cima teria um golfe sensacional para jogar na região da Bay Area. Só que quando o assunto mudou para a possibilidade de repetir o elenco atual do Golden State Warriors, o clima esfriou na hora. Steph foi direto. Disse que a equipe está numa situação complicada porque Jimmy Butler está machucado e vai desfalcar o time por boa parte da temporada. Que o grupo precisa segurar as pontas da melhor forma possível e que confia que a diretoria está fazendo o que pode. Tradução livre: repetir a dose com esse elenco simplesmente não é suficiente. Sem Jimmy Butler em quadra, o Golden State Warriors depende de Stephen Curry aos 38 anos para carregar o time praticamente sozinho, anotando algo perto de 30 pontos por noite, só para brigar por uma vaga de 10º colocado na Conferência Oeste. Não dá para aceitar isso como teto para uma carreira como a de Stephen Curry. No dia 29 de junho, LeBron James anunciou que não vai retornar ao Los Angeles Lakers. Poucas horas depois dessa notícia, Draymond Green recusou a opção de jogador em seu contrato. Um movimento claramente pensado para abrir espaço no teto salarial e facilitar a contratação de LeBron James pelo Golden State Warriors. As casas de apostas e mercados de previsão reagiram na hora. O Golden State assumiu a liderança nas probabilidades de assinar com LeBron James com 47% de chance. Bastava na teoria uma coisa: fechar uma troca por Anthony Davis para selar esse acordo de vez. Só que no dia seguinte, o jornalista Marcus Spears da ESPN revelou que o Washington Wizards não tinha nenhuma intenção de negociar Anthony Davis. Resultado imediato, as chances do Golden State Warriors despencaram de 47% para 17%, ficando atrás até mesmo do Cleveland Cavaliers e do Philadelphia 76ers nas apostas. Só que existe uma leitura mais esperta por trás dessa declaração. Tudo indica que aquilo não passou de uma tática de negociação por parte do Wizards, porque se a franquia decidir manter Anthony Davis, vai precisar pagar uma extensão de contrato máxima. 4 anos, 275 milhões de dólares. E dentro das novas regras do acordo coletivo da liga, ter um contrato tóxico no elenco pode ser praticamente uma sentença de morte competitiva. O problema é que o Wizards já teria 2 contratos nessa categoria, já que a franquia acabou de assinar a extensão máxima com Trae Young. Ou seja, no fim das contas, a expectativa é que Anthony Davis realmente seja negociado. A questão não é e se, e sim por quanto. Segundo o insider Shen Charania, o preço pedido pelo Washington pelo Anthony Davis é assustador. E não é nenhuma surpresa que o Golden State Warriors esteja resistindo a essas exigências. Mas antes de falar de valores, vale uma pergunta: será que trazer LeBron James para o Golden State Warriors realmente vale a pena? Durante anos, Cleveland Cavaliers e Golden State Warriors foram rivais ferrenhos, se enfrentando nas finais de NBA por 4 temporadas seguidas, um recorde histórico. A ideia de ver LeBron James da camisa do Golden State Warriors seria como imaginar Isaiah Thomas se juntando ao Chicago Bulls de Michael Jordan ou Magic Johnson virando jogador do Boston Celtics lá atrás. Simplesmente não parece certo. Só que tudo mudou nas Olimpíadas. Curry e LeBron jogaram juntos representando o Team USA em Paris. Na semifinal, o time dos Estados Unidos chegou a ficar 11 pontos atrás no intervalo. Foi quando Steph explodiu, acertando 9 bolas de 3 pontos, enquanto LeBron James fechava a partida com um triplo-duplo, liderando a virada. Na decisão pela medalha de ouro, a França chegou a diminuir a diferença para apenas 3 pontos, faltando menos de 3 minutos para o fim. Durante o pedido de tempo, Steph se aproximou do técnico Steve Kerr e pediu especificamente um bloqueio e rolagem lateral com LeBron James. O resultado, Curry acertou 4 bolas de 3 em 2 minutos, e o Team USA fechou a partida com a medalha de ouro no peito. De acordo com informações recentes, LeBron estaria considerando seriamente ir para o Golden State, com ou sem a chegada de Anthony Davis. As opções na prática já estariam reduzidas a apenas 2 equipes: Cleveland Cavaliers e Golden State Warriors. Mas como garantir essa contratação?
A resposta é simples. O Golden State precisa muito dessa parceria para dar certo. Lembrando das possibilidades, a queda de 47% para 17% aconteceu justamente depois do relato da ESPN dizendo que não haveria negociação envolvendo o Anthony Davis. A mensagem por trás disso é clara. Se o Golden State Warriors conseguir fechar com Davis, LeBron James vem junto. E o Washington Wizards sabe exatamente disso. A postura do Wizards lembra muito o que o Oklahoma City Thunder fez em 2019 durante a negociação envolvendo Paul George. Naquela época, a diretoria do Thunder sabia que se o Clippers conseguisse Paul George, o astro Kawhi Leonard viria praticamente junto, formando um pacote quase indissociável. Exatamente como está acontecendo agora com Anthony Davis e LeBron James. A diferença é que naquele momento, Kawhi Leonard tinha 27 anos, vinha de ser eleito MVP das finais de NBA e era considerado o melhor jogador do mundo. Foi justamente essa força de barganha que o OKC usou a seu favor. O resultado daquela negociação rendeu ao OKC o controle de 7 escolhas de primeira rodada, além do futuro MVP Shai Gilgeous-Alexander, montando as bases de uma nova era vitoriosa para a franquia. O Wizards está de olho em um resultado parecido. E qual seria o preço agora? Vale lembrar que há poucos meses o próprio Washington Wizards conseguiu Anthony Davis em uma troca com o Dallas Mavericks, entregando praticamente apenas jogadores de rotação e o controle de 2 escolhas de primeira rodada. Só que as escolhas eram fracas, incluindo a última posição da primeira rodada e uma escolha do próprio Golden State Warriors, protegida entre as posições 21 e 30. Ou seja, escolhas de baixo valor. Só que dessa vez, o Wizards quer muito mais. Segundo Shen Charania, o pedido inclui Jimmy Butler indo para o Wizards, várias escolhas de primeira rodada, múltiplas trocas de posição em drafts futuros e ainda diversas escolhas de segunda rodada. Um pacote gigantesco. Como isso é possível? Porque a lógica do Washington é simplesmente cruel. O que mais Golden State Warriors vai fazer, afinal? Sem plano B concreto, a franquia da Bay Area fica em desvantagem na mesa de negociação. Se essa novela não terminar bem, estamos caminhando para um dos finais de carreira mais tristes desde os últimos anos de Dirk Nowitzki no Dallas Mavericks. Dirk passou por temporadas de dificuldade depois de conquistar o título em 2011. A diferença é que Stephen Curry está em um nível ainda mais alto. De forma impressionante, aos 38 anos, ele continua sendo considerado um dos 5 a 10 melhores jogadores da liga. Mesmo assim, desde o título conquistado em 2022, o Golden State Warriors praticamente falhou em dar a Steph Curry o suporte necessário, ficando refém do play-in ano após ano. Chegou a hora da diretoria pagar o preço necessário para reverter esse cenário. Só que ainda paira uma dúvida enorme. Existe alguma garantia de que LeBron James realmente vai assinar, mesmo se o Golden State Warriors conseguir Anthony Davis? É possível que exista até uma promessa por trás dos bastidores. Algo como LeBron James ter sinalizado que assina assim que a troca por Davis for concluída. Mas e se mesmo assim ele escolher outro destino? Nesse cenário mais pessimista, o Golden State Warriors ficaria com Anthony Davis na próxima temporada, mas sem Jimmy Butler saudável no time. E sinceramente, será que isso seria mesmo tão ruim assim? Primeiro ponto, Davis chegaria pronto, 100% saudável desde o primeiro jogo da temporada. Já com Jimmy, a expectativa é que o retorno só aconteça em janeiro, possivelmente fevereiro, e ainda assim exigindo um tempo de adaptação física, considerando que ele já está com 37 anos. Fazendo as contas, 60 jogos de Anthony Davis em quadra tendem a valer mais para o Golden State Warriors do que 25 jogos de um Jimmy Butler ainda se recondicionando. Esse time precisa de vitórias e precisa delas o quanto antes. Além disso, existe um detalhe importante. Davis está sendo subestimado no mercado atual. Ele foi parar no Dallas Mavericks, símbolo de uma das trocas mais criticadas da história recente da liga. E desde então, ouviu praticamente todos os dias comparações desfavoráveis com Luka Doncic. Depois se lesionou e o próprio Dallas optou por deixá-lo de fora enquanto o time perseguia uma posição melhor no draft, de olho em Cooper Flag. Só que tratar Davis como jogador qualquer é um erro. Ele ainda é plenamente capaz de entregar algo em torno de 25 pontos por jogo, com defesa de nível elite, praticamente no automático. E tem apenas 33 anos, idade mais do que suficiente para render pelo menos 1 ou 2 temporadas de reafirmação, de resposta às críticas. Não seria de surpresa nenhuma se, em algum momento da próxima temporada, todo mundo voltasse a comentar sobre o quanto o Anthony Davis ainda é bom. Muita gente já esqueceu o nível desse jogador, e só por esse motivo, a troca já pode valer a pena para o Golden State. Sem contar que, além de tudo isso, essa negociação também pode ser justamente um empurrão final para trazer LeBron James. Um possível 5 inicial, apenas como sugestão: Stephen Curry em armador, LeBron James na posição de ala armador, Draymond Green e Anthony Davis completando o time titular. Do banco de reservas, o Golden State contaria com jogadores jovens ideais para complementar um elenco mais experiente. Nomes como Podziemski, Gui Santos, Will Richard e Axel Lendeborg, que vem chamando muita atenção na Liga de Verão. Fora esse grupo, o time ainda mantém veteranos de peso, como D'Anthony Melton e Al Horford, garantindo profundidade de banco. O único obstáculo real nesse ponto é justamente o preço cobrado pelo Washington Wizards. O Golden State precisa convencer o Wizards de que está disposto a simplesmente sair da mesa de negociação, deixando a franquia de Washington presa a um contrato máximo de Davis, sem nenhum comprador interessado. Se essa ameaça for levada a sério, o preço tende a cair. E existe uma chance real de vermos aquele sonho olímpico, formado por Curry e LeBron, se transformar em realidade dentro da NBA. Caso contrário, a
a situação fica bem mais complicada. Não sentiam um certo pesar pelo momento da carreira de Stephen Curry. A grande pergunta agora é, quando essa novela chega ao fim? Segundo indicações do próprio Shen Charania, essa semana deve ser decisiva para o anúncio de LeBron James sobre seu futuro. Vale lembrar como LeBron James fez seus anúncios de free agency ao longo da carreira. Em 2010, revelou sua decisão ao vivo em rede nacional na ESPN. Em 2014, escolheu a capa de uma revista, a Sports Illustrated. Em 2018, optou por um simples comunicado oficial. Dessa vez, será que o anúncio vem em formato de podcast? Tudo indica que sim. LeBron James já teria confirmado a gravação de um podcast ao vivo nessa quinta-feira, às 1h30 da tarde no horário do leste dos Estados Unidos. Existe uma chance real de que seja justamente nesse momento que o futuro de LeBron James seja revelado. E é bem provável que Stephen Curry esteja acompanhando tudo, atento a cada palavra. Enquanto essa história não se resolve, a NBA segue de olho em outros acontecimentos, como a Summer League, que continua movimentando os torcedores e servindo de vitrine para os próximos talentos da liga. Um ponto que muita gente deixa de lado nessas análises é o fator emocional. LeBron James já deixou claro em diversas entrevistas ao longo da carreira que valoriza estar em ambientes onde se sinta prioridade máxima, onde existe um projeto claro construído ao redor dele. Depois de anos no Lakers, entre lesões, trocas frustradas e temporadas irregulares, faz sentido que ele busque um recomeço em um lugar onde a estrutura já esteja praticamente pronta, faltando apenas encaixar as últimas peças. E é aí que entra a conexão criada nas Olimpíadas de Paris. Não foi só uma medalha de ouro conquistada ao lado de Curry, foi uma construção de uma parceria em quadra, testada sob pressão máxima, em um jogo decisivo contra uma seleção francesa forte e motivada em casa. Esse tipo de vivência compartilhada tende a pesar muito mais do que qualquer planilha de estatística na hora de LeBron James bater um martelo sobre seu próximo destino. Do lado de Curry, o discurso mais comedido sobre repetir o elenco atual também carrega um peso emocional evidente. Depois de anos carregando o time praticamente sozinho em temporadas de reconstrução, é natural que exista um desejo real de ter ao seu lado um parceiro do nível de LeBron James, capaz de dividir a responsabilidade e prolongar sua janela de competitividade dentro da liga. Além da comparação já feita com o caso de Paul George e Kawhi Leonard envolvendo o OKC e o Clippers em 2019, vale lembrar de outros movimentos parecidos na história recente da NBA, onde um jogador astro praticamente trouxe outro atrás de si através de uma troca estratégica. Esse tipo de manobra costuma ser cara, mas também costuma valer a pena quando dá certo, transformando times medianos em contenders imediatos ao título. A diferença nesse caso específico envolvendo o Golden State Warriors é a idade avançada tanto de Curry quanto de um eventual LeBron James dentro do elenco. Isso reduz a margem de erro, não existe tempo para reconstruir aos poucos. É necessário acertar essa negociação logo na primeira tentativa, aproveitando o que resta da fase mais competitiva desses dois astros. No fim das contas, essa novela envolvendo LeBron James, Stephen Curry, Anthony Davis e o futuro do Golden State Warriors resume bem o que a NBA moderna se tornou. Uma mistura de negociações de bastidores, pressão psicológica, vazamentos calculados e decisões emocionais tomadas por astros que já garantiram seu lugar na história, mas que ainda buscam um capítulo final à altura de suas carreiras. Resta agora acompanhar de perto os próximos dias, entender como o Washington Wizards vai se posicionar diante da pressão e descobrir finalmente, através desse possível podcast na quinta-feira, qual será a escolha de LeBron James para essa nova fase de sua trajetória dentro da NBA.